Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré nos envolva, nos ilumine e fortaleça hoje, amanhã e sempre. Vamos continuar com a nossa caminhada evangélica. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós já comentamos que trata-se de uma das bem-aventuranças que foi trazida por Jesus no Sermão da Montanha. A parte moral do seu ensinamento, extremamente importante para a nossa caminhada, porque vai tratar das situações variadas das nossas vidas que nós passamos, como por exemplo essa bem-aventurança. Os aflitos, nós já falamos, para o Evangelho, de maneira exemplificativa, são aqueles que choram, que só têm fome e sede e são perseguidos pela justiça. Todos serão consolados, saciados e merecerão o reino de Deus. Já falamos da justiça destas aflições, para que, com resignação, venhamos a sofrer melhor, aceitar e principalmente não nos acomodarmos no sentido de continuarmos a evoluir independentemente das nossas dores. Hoje nós temos no item 4, então, do capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições. Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu sofro hoje por algo que eu fiz no passado. São as chamadas expiações. É verdade, o raciocínio está corretíssimo. Inclusive, para a semana que vem, no nosso próximo vídeo, já antecipando cenas dos próximos capítulos, vamos falar no item 6 sobre as causas anteriores que se relacionam sim com o nosso passado. Mas não podemos generalizar. As aflições que nós passamos hoje, o sofrimento que nós temos hoje, não tem apenas uma causa do passado. Diz o Evangelho, e se nós analisarmos juntos o ensinamento cristão, não é apenas do passado, mas também do hoje, do presente, causas atuais que não necessariamente estariam no nosso caminho. Não necessariamente uma aflição que estava planejada ser passada, mas que pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa conduta ainda, fazendo a opção pela porta larga e não pela porta estreita, nós erramos. Diz então o Evangelho que muitas das causas das nossas aflições são atuais, são do presente e têm por base o nosso caráter ainda imperfeito, o nosso caráter moral ainda duvidoso no caminho do bem e a nossa conduta equivocada. Então, pela nossa opção de vida, pela nossa maneira de pensar, de sentir, pelas palavras ditas, pelas atitudes praticadas, que denotam o nosso caráter, aquilo que nós somos interiormente, nós temos as nossas condutas de vida. E por isto, muitas vezes, nós acabamos por criar aflições no nosso presente. Vamos imaginar, aqui o planeta é de provas e expiações. As expiações, sim, relacionadas ao passado, mas as provas são agora. Diariamente nós somos testados. Diariamente eu tenho a prova, o teste, por exemplo, da paciência, da tolerância, da indulgência, da piedade, da beneficência. E se eu não for aprovado nesse teste, o que acontece? Pelo meu caráter, pela minha conduta, eu sou reprovado no teste diário. Ele se torna o quê? Uma expiação.
Isso está no Evangelho, nesse capítulo, neste item que estamos a falar. Então, um teste não aprovado se torna uma falta do presente, que eu vou precisar resgatar, que eu vou precisar conseguir superá-la. E diz o Evangelho, nós vamos até fazer uma pequena leitura, que todas as pequenas faltas não passam desapercebidos da misericórdia divina. Se nós já vimos no Evangelho, já vimos nos livros de Emmanuel, de André Luiz, que tudo que nós fizermos de bom, os Espíritos sabem. Tudo que nós fizermos de bom, o nosso Pai maior, inteligência suprema, sabe. Mas, por outro lado, o que eu fizer de não tão bom assim, de ruim, eles também sabem. E fica registrado como um livro da nossa vida que estamos a escrever todo dia. Saímos da linha pelas faltas, repito, como diz o Evangelho, pelo nosso caráter e pelas nossas condutas, erramos e acertamos. E fica lá registrado. Então, pelo nosso livre-arbítrio, eu posso adquirir falta no presente. Quer um exemplo para ajudar o entendimento? Se vocês tiverem oportunidade de ler um dos livros mais lindos da psicografia de Chico Xavier, são chamados Romances do Emmanuel, mas que no fundo tem um ensinamento muito profundo. É bem verdade que nos emocionamos, é bem verdade que aproveitamos a história para trazer a nossa vida, mas tem muito ensinamento. E o livro chama-se Renúncia, que conta a história de Alcione, que habitava outra morada, um planeta de 3 sóis, e que então, por uma afinidade com um espírito que estava aqui no planeta Terra, ela, lá nos 3 sóis, pede para reencarnar aqui. Veja que ela não tinha mais débitos com este planeta, não tinha mais. Era, como diz no Livro dos Espíritos, um espírito puro, aqui considerado. Mas ela pede, e por ter merecimento, por ter uma evolução, é-lhe permitido voltar aqui ao planeta Terra. Mas antes, o mentor espiritual, a qual ela recorre pedindo autorização, faz um alerta. Diz a ela assim, logo na introdução: tens certeza que queres voltar àquele planeta de trevas? Veja bem, porque se adquirires alguma falta, em algum momento da vida, sair do caminho do bem, do amor e da caridade, vais adquirir uma falta e vais ficar vinculada a esse planeta. Tem certeza? Ela, com a segurança de um espírito nobre, com a fé inabalável do Allan Kardec no Evangelho, com a maturidade espiritual, diz: quero, eu vou lá para ajudar. E vem, e não adquire nenhuma falta. Principalmente mesmo diante do que ela passou na vida, na passagem do livro, que vale muito a pena. Nós não vamos contar para não estragar o suspense, a emoção da leitura. Mas ela superou tudo. Então vejamos que nessa resposta, nessa orientação do Espírito nesse livro, deixa bem claro que podemos adquirir faltas no presente. Por menor que seja, tudo é registrado. Estamos ali a dirigir o nosso carro. O trânsito em São Paulo é um ótimo exemplo para nós. E vem o nosso amigo ao lado, com a sua história, com a sua pressa. Não sabemos se tem que ir a trabalhar, se está atrasado, se tem que levar um familiar a um hospital. Fato é, ele nos corta a frente. Quem de nós vibra? Vai com Deus, meu irmão. A maioria de nós, o que nós fazemos? Pronto. É uma pequena falta, porque eu estou a desejar ao outro o que eu não quero que seja desejado para mim. Eu desrespeitei o conceito da justiça divina que está no Livro dos Espíritos. O que é a justiça para Deus? Fazer ao próximo o que eu gostaria de que fizesse para comigo.
Então, nesse momento, adquiri uma pequena falta. No presente. Não é uma expiação, é uma prova não aprovada, não aproveitada. E fica, então, a falta. Para ajudar esse entendimento, o próprio Evangelho traz para nós uma frase no meio de um parágrafo. Está no item 5, mas que às vezes passa desapercebido e fundamenta tudo isso que estamos a dizer. Vamos à leitura. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. E lhes dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que foi uma fonte de desgostos. Então vejamos que o Evangelho é bem claro. Por menor que seja a falta, vamos responder. Não dá para enganar a misericórdia divina. E no presente, então, cometemos pequenas faltas pelo nosso caráter ainda não ilibado, não moralizado, pelas nossas condutas, às vezes, não direcionadas ao bem, ao amor e à caridade, e nós adquirimos faltas no presente. Para terminar, há, na mesma lição evangélica, uma orientação. Porque os espíritos superiores, o espírito da verdade, na codificação de Allan Kardec, sabe que nós somos imperfeitos. Fomos criados perfectíveis, a busca da perfeição. Mas ainda somos imperfeitos. E como nós conseguimos, então, evitar que no presente eu não adquira mais faltas? Como conseguimos um alerta para não adquirir mais débitos no presente? Então diz o Evangelho duas ideias, duas pistas, orientações para nós, para que consigamos nos educar. E é justamente por meio da educação que nós vamos melhorar. Nós vamos atingir, como diz o Evangelho, o aprimoramento moral, a educação moral, toda ela fundamentada na moral cristã. O Cristo é o nosso modelo, o nosso guia. Então, a moral cristã incorporada em nós e também o aprimoramento intelectual, para que nós consigamos nos movimentar a inteligência, um atributo do espírito. O aprimoramento moral no sentimento e o intelectual no espírito. Para a gente conseguir, dentro desta educação melhorada, analisar, refletir e praticar o bem. Então é por meio desses dois aprimoramentos nós vamos melhorar as nossas condutas, o nosso caráter. E assim nós vamos melhorar no sentido de evitar adquirir novas faltas no presente. Semana que vem vamos então falar sobre as causas anteriores relacionadas ao nosso passado que vêm à tona no presente com as nossas aflições. Muita paz, muita luz, muito amor, hoje, amanhã e sempre. Tchau, amigos!